Olá, gente querida! Hoje é domingo, dia 18 de outubro, 29º domingo do tempo comum, e é também o Dia Mundial das Missões, dia da coleta das santas missões no mundo inteiro, para manter as atividades missionárias, especialmente em áreas de missão adigentes, como a Amazônia, a África e grandes partes da Ásia. O texto do Evangelho de hoje é de Mateus 22, de 15 a 21. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram os seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas. É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda, e Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César. Jesus então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, nós estamos próximos de um momento de eleições. Desta vez, eleições municipais. A liturgia de hoje nos ajuda a refletir sobre a relação dos cristãos com o universo da política, da economia, da cultura, das instituições. O cristão não vive no mundo à parte, isolado, uma fantasia. Ele é cidadão, ele tem responsabilidades civis, deve pagar impostos, participar da vida do seu bairro, participar de sua comunidade, deve ter compromisso com a ética, com a construção de um mundo novo e melhor. Os leigos e leigas devem, inclusive, mais e mais, participar das eleições como candidatos e candidatas. A tarefa dos ministros ordenados, bispos, padres e diáconos, é outra, mas a tarefa dos leigos e leigas deve ser exatamente aquela de participação na vida da política partidária. A igreja não tem partidos, a igreja não tem candidatos, a igreja não indica partidos ou candidatos, mas participa diretamente da política no sentido amplo da palavra, a política do bem comum, pensando o bem-estar dos cidadãos e cidadãs. Não participa diretamente do pleito eleitoral, mas oferece orientações globais a partir da doutrina social da Igreja. Na primeira leitura da liturgia de hoje, do livro do profeta Isaías, nos deparamos com o papel central de Ciro, rei da Pérsia, que venceu o Império Babilônico e possibilitou inclusive o término do exílio no século VI. Ciro, inclusive, permite o retorno dos exilados e até, de algum modo, ajuda na reconstrução do Templo de Jerusalém. Pela primeira vez na Bíblia, Deus dirige uma palavra favorável a um rei estrangeiro, inclusive chamando-o de ungido.
Ora, Deus é o verdadeiro soberano da história. É Ele quem tem o poder sobre os reinos, sobre os reis, sobre as cidades. A autoridade daqueles que têm poder no mundo não seria nada se não viesse e não fosse dada pelo Senhor. A autoridade absoluta de Deus é também o que se canta no Salmo 95, o salmo responsorial da liturgia de hoje. E o poder do Espírito Santo é o que conduz a missão da igreja em Tessalônica, na segunda leitura, e também conduz a própria expansão do Evangelho pelo mundo afora. Mas agora aproximemo-nos um pouco mais do texto do Santo Evangelho. No capítulo 22 de Mateus, Jesus já está em Jerusalém. O confronto com as autoridades judaicas se acirra cada vez mais, especialmente depois do episódio da purificação do templo. A partir do versículo 15, há uma série de controvérsias com os membros do Sinédrio, que é o grande conselho da nação judaica. 3 vezes Jesus é questionado. Primeiro sobre o imposto a César, o texto de hoje. Depois sobre a ressurreição dos mortos, pelos saduceus. E finalmente sobre o mandamento mais importante da lei. Por fim, Jesus próprio, ele faz uma pergunta sobre a identidade do Messias como o filho de Davi. Como ninguém responde, Jesus também os deixa sem resposta. No texto do Evangelho de hoje, fariseus e herodianos conspiram para colocar Jesus à prova. Fariseus e herodianos, na verdade, não são próximos. Eles têm posições bem diferentes sobre o senhorio do Império Romano. O Império Romano domina a Palestina no primeiro século. Herodes Antipas é um pequeno rei local. Na verdade, o título dele é de tetrarca. Ele é tetrarca da Galileia e da Pérea. E ele é um rei local dependente da grande estrutura do poder do Império Romano, que é governado por Tibério César até o ano 37. Começam então a pergunta com um longo e falso discurso elogioso, marcado pela bajulação fingida, versículos 16 e 17. A pergunta que eles fazem a Jesus é capciosa. Eles querem pegar Jesus numa cilada. Se Jesus disser que se deve pagar o imposto, ele pode ser acusado exatamente de colaboracionista e até de idolatria, pois a imagem cunhada na moeda, de algum modo, conduz ao reconhecimento do poder imperial do imperador de Roma, que em várias etapas da história, inclusive, pediu o culto ao imperador, declarado como filho da divindade. Se Jesus disser que não se deve pagar o imposto, cria um problema com os romanos, e ele pode ser acusado de rebeldia contra o império. A resposta de Jesus é muito sábia e habilidosa. Ora, o cristão está no mundo. O cristão participa das realidades terrestres. O cristão, como cidadão, está sujeito às instituições e ao próprio reconhecimento das autoridades humanas. Mas a única e verdadeira fonte de autoridade é Deus. É por isso que o cristão deve entregar unicamente a Deus a sua identidade profunda, exatamente porque ele é
imagem e semelhança de Deus. Numa palavra, Jesus está querendo nos dizer que não se deve opor as relações entre o mundo e Deus. A fé e a religião se vive na história, se vive no mundo. E por isso mesmo, a fé cristã, o Evangelho, deve permear e deve fermentar o mundo. Jesus, a resposta que ele dá aos fariseus e herodianos, parte da observação da moeda. Jesus lhes pergunta: de quem é a imagem que está nessa moeda, nesse denário? De quem é a inscrição que está nesta moeda? Eles respondem: é de César. Jesus então é como se dissesse: é engraçado, se vocês aceitam esta moeda como válida, por que então vocês colocam esta pergunta falsa, esta pergunta mal formulada? A pergunta, portanto, é falsa, já que eles reconhecem a moeda, reconhecem que a imagem é de César, reconhecem que a inscrição é de Tibério César, e, portanto, se eles reconhecem a moeda como válida, a pergunta que eles fazem a Jesus é capciosa, falsa e mentirosa. Numa palavra, a grande pergunta do Evangelho de hoje é: como nós fermentamos com o Evangelho as realidades terrenas? Isto é, acima de qualquer poder humano está Deus. O cristão, o ser humano, é imagem e semelhança de Deus. Ao mesmo tempo, ao responder desse jeito, Jesus esvazia as fantasias e as pretensões de um messianismo político imaginado por muitos em Israel no primeiro século. Eles queriam um Messias que fizesse a guerra, a rebelião contra o Império Romano. Jesus está nos dizendo que ele não é esse Messias político que veio para fazer a guerra contra o Império Romano. A relação com o mundo, com a cultura, com a história, deve sempre ser marcada pela tensão. Isto é, nós não podemos nos acomodar ao mundo, não podemos nos acomodar à cultura, aceitá-la como absolutamente normal e válida. Ao mesmo tempo, não pode haver uma fuga do mundo, uma fuga da história, nem acomodação sem nenhuma crítica ao mundo, à história, à cultura e à economia, mas ao mesmo tempo não pode haver uma fuga ou uma rejeição absoluta das realidades terrenas. O cristão está no mundo, não é do mundo, mas no mundo o cristão deve fermentá-lo com o fermento do Evangelho, com as realidades do reino de Deus. Assim, hoje, Jesus nos fala sobre esta relação entre Estado e Igreja. O cristão, ao mesmo tempo, é Igreja, participa desta realidade nova do reino de Deus, ao mesmo tempo está no mundo e deve fermentá-lo com os valores do reino. Jesus também nos ajuda a compreender que nenhum projeto político, nenhum projeto humano, por mais belo e por mais nobre que seja, é o reino de Deus. Hoje, portanto, Jesus, primeiro, desmascara a armadilha, a bajulação e a hipocrisia dos fariseus e herodianos. Segundo, ele nos ajuda a estabelecer uma correta relação com o mundo,
com a política, com a ecologia, com a economia, com a cultura. E terceiro, ele nos ajuda a responder à pergunta: o que é de Deus? O que deve ser dado a Deus? O ser humano é imagem e semelhança de Deus e, portanto, ele mesmo, integralmente, deve ser dado, deve ser oferecido, deve ser entregue a Deus na inteireza do seu ser. Um abraço a você, até amanhã. Recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança para a missão. Fique com Deus e sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.